Eu vou convidar todos e todas agora a fazerem uma reflexão, uma meditação com relação às figuras de autoridade e as figuras paternas, né, masculinas principalmente, que a gente observa no mundo. Né? Hoje em dia é um sintoma gravíssimo assim, né, da desconexão da humanidade com a energia do Pai, com a energia de Deus, que se manifesta como um ódio e uma energia trevosa dirigida às figuras de autoridade. Né? Por exemplo, no campo da política isso é muito claro, assim, né? Entra político, entra presidente, sai presidente, e permanece um padrão de fora, 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 né? Assim, fora quem quer que esteja no poder, né? Isso é exatamente a manifestação do lado sombra, assim, né? Da energia, da má qualificação humana desse atributo do poder divino. Né? Se manifesta como crítica, condenação, julgamento e magia negra. Efetivamente, quando as pessoas estão falando, vamos fazer um panelaço, né? Então, vamos... Aí sai ali na varanda do prédio e bate na panela, Bolsonaro, genocida, desgraçado, tá? Isso é a realização coletiva de um ato de magia negra. Né? Isso é uma energia sendo dirigida, focalizada à pessoa que está ali no poder, né? E com o intuito realmente de desestabilizar, de gerar... E isso acontece com todos os governantes, né? É um padrão bastante constante, assim, né? Isso eu tive uma experiência bastante clara disso, assim, né? A época que eu estava começando a estudar os ensinamentos, né? Eu não me envolvia muito com política, era um momento que eu já não estava mais muito certo, assim, das minhas convicções. Falei, eu não quero saber de nada disso, eu vou rezar, né? Aí eu ia lá pro grupo de estudos, fazia os decretos. Teve um dia lá que a gente fez 3 horas de decreto, foi serviço da ascensão, o serviço mais, assim, que sai daquele serviço flutuando, assim, realmente nos fogos da ascensão mesmo, assim, é como se você esquece tudo, assim, em relação ao que é a sua vida cotidiana, assim, né? Tava totalmente em outra esfera, assim, né? Voando mesmo, assim, nas nuvens, né? Aí peguei o metrô, voltando pra casa, assim, saí do metrô, tava acontecendo assim, esse panelaço aí contra o Bolsonaro, saindo assim da estação de metrô e naquele estado de consciência, assim, que realmente a última coisa que tava na minha cabeça era política, eu vi com clareza aquela situação, assim, nossa, olha isso, assim, parecia uma coisa animalesca, assim, sabe? Eu vou, perdão da palavra feia, mas era um vômito mesmo, assim, de energia ruim, assim, sendo projetado e com endereço, né? Assim, Bolsonaro, né? Assim, tá sendo mandada para aquela pessoa. Né? E isso, assim, né, eu tô apenas tomando isso como um exemplo, né? Mas como que a gente reage às figuras de autoridade, às figuras que estão no poder, né? Seja um padre, um papa, um presidente, um empresário de sucesso, né? Quem quer que tenha adquirido uma posição de poder. Né? Especialmente as figuras masculinas que vão tocar um pouquinho mais nesse aspecto da nossa relação com o pai. Né? E a gente tem que realmente perceber que o poder ele é dado por Deus. Né? E não cabe a qualquer um de nós criticar, condenar e ficar questionando, né? E despejando essa energia negativa naqueles que estão procurando realizar uma missão. Né? Mas vale a gente realizar a nossa própria missão. Né? A gente se preocupar com as obras construtivas. Né? É muito fácil a gente criticar, a gente condenar o outro, mas muitas vezes isso é um esconderijo para a gente não realizar aquilo que precisa ser feito. Né? Então, como eu estava falando antes, assim, se o Mestre Ascenso bater na nossa porta hoje, em que condição que vai estar a nossa casa? Né? Será que não vale a pena a gente começar arrumando a nossa casa? Né? Para depois a gente começar a impactar o nosso bairro, depois começar a impactar a nossa cidade, de repente um dia chegar a impactar um país, né?
aí talvez a gente tenha a capacidade os instrumentos, a capacidade, a experiência pessoal para conseguir falar de igual para igual com um presidente e então conseguir julgar, né, as atitudes de um presidente ou de um papa. É muita arrogância e muita pretensão, assim, a gente querer julgar as atitudes das pessoas, né? Embora a gente possa ter, obviamente, as nossas opiniões, né, a nossa visão de mundo, isso é positivo, é saudável, né? A gente pensar por conta própria, não apenas absorver os pensamentos dos outros, né? Mas é muito importante a gente começar pela nossa própria esfera de influência, né? E colocando a nossa vida no trilho, né? Alinhando a nossa vida com esse princípio da hierarquia, né? Percebendo que existe uma hierarquia que é ordenada por Deus e que não é tirania, exploração e todas essas coisas assim, né? É Deus que determina isso, né? E se a gente quiser operar bem nesse mundo que nós estamos, a gente precisa operar dentro da lei divina. Só isso que vai nos conduzir a subir os nossos degrauzinhos iniciáticos, né? Conquistando maior sintonia com o poder de Deus. E conforme a gente evoluir em espírito, a gente vai evoluir no campo da matéria também, né? Jesus colocou isso quando disse: buscai antes o reino dos céus e todas essas coisas serão dadas por acréscimo, né? Então é de Deus que provém todo o poder. É de Deus que provém toda a luz, toda a energia, né? Quem somos nós para querer se revoltar contra aqueles que chegaram a uma posição mais elevada na hierarquia que nós, né? E ao nutrir sentimentos de ódio, de revolta, de crítica em relação, por exemplo, a um papa ou um presidente, a gente está, de uma certa forma, negando a Deus. Num sentido bem concreto, bem direto mesmo, assim, né? Porque a gente está negando a lei da hierarquia, né? A gente está, por conta de uma pretensão, de um orgulho, de uma arrogância intelectual, se colocando acima de uma pessoa que claramente tem uma realização muito maior que a nossa, né? Assim, não... nem todos, né? Não sei, assim, se todas as pessoas, né, que chegam a uma posição de poder seriam categorizadas dessa forma, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Se for permitir uma opinião com respeito, né? Não apenas uma projeção de ódio, uma crítica com os dentes de fora, assim, né? Realmente saber que, assim, a gente está lidando com uma questão muito profunda, né? Que é a transmissão de poder divino por meio da hierarquia, né? E o poder que for mal utilizado, ele vai minguar, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tá bom, então todo mundo que está numa posição de poder é ordenado por Deus. Então Hitler era um emissário divino? Não, obviamente que não, né? O que acontece, né? Os mensageiros, eles falam que Hitler foi um anjo caído encarnado, né? E já foi julgado e não existe mais, né? Mas o que acontece? Quando esses anjos caíram, por muito tempo eles serviram a Deus, antes disso, né? Assim, séculos e séculos e séculos e eras servindo a Deus. Então eles tinham muito, muito impulso de luz. Tinham muito poder acumulado, né? No momento que eles se voltam pro lado negro ali, né? Eles ainda têm uma carga de poder que está sob seu controle, né? E é esse poder que eles utilizam para realizar suas obras nefastas, né? Só que acaba, porque não está sendo reposto. O elo de contato foi rompido. Eles viraram as costas a Deus. Então eles não estão mais operando dentro do fluxo. Eles estão operando a partir apenas do poder que foi acumulado no passado, né? No momento que esse poder for esgotado, ele vai ser queimado, acabou. Mingua e some, né? E é isso que acontece com os anjos que já foram julgados, né? Então a gente precisa ter muito discernimento, né? Estudar muito, evoluir muito na consciência do Cristo para conseguir entender essas questões da hierarquia, né? De como funciona o poder divino, a lei, e que tudo tem uma ordem,
né? Mesmo, por exemplo, mas como é que pode, né, ter sido permitido por Deus que um tirano opressor tenha matado milhões de pessoas e Deus não, por que Deus não interveio antes, né, para impedir uma guerra, impedir um genocídio, etc. Porque esses seres que caíram, né, Lúcifer, os caídos, eles têm também, quanto maior foi o serviço deles no passado, maior deve ser dada a oportunidade de redenção. Por mais que eles tenham virado as costas a Deus e começado a fazer obras negativas, é necessário que eles tenham a oportunidade de se redimir até que essa oportunidade seja igual proporcionalmente ao tempo que eles serviram a Deus, né? Ou até maior, né? Porque Deus é muito misericordioso. Aí chega um momento que o mal que eles estão fazendo passa a ser maior do que o bem que eles já fizeram, e aí Deus decreta o julgamento, né? E aí a gente emite o julgamento aqui por meio dos nossos decretos para concretizar isso no plano da matéria. Esses seres são levados e cessam de atormentar os filhos e filhas de Deus, né? Mas mesmo nessas questões muito extremas, né? É o limite, assim, da interação entre luz e sombra. Mesmo nessas questões tem um ordenamento perfeito, né? Deus, não é que Deus estava fazendo outra coisa, né? Ou algo assim. Tem um ordenamento perfeito, tem um porquê, né? Então, é importante a gente estudar a lei e nos conectar com a energia do Pai, dos mestres, para que a gente possa entender essas questões, né? E não ficar pensando que tem uma coisa errada, né? Que alguma coisa está fora do lugar. Ah, mas se Deus existe mesmo, por que tem gente morrendo de fome, né? Todas essas coisas são as perversões, né? Dessa hierarquia, dessa energia do Pai, né? Da hierarquia de Capricórnio. E a principal manifestação disso, como eu falei, é crítica, condenação, julgamento e magia negra. Principalmente dirigidos a figuras de autoridade, figuras paternas, figuras que espelham esse atributo do Pai, né? Que na verdade é Deus. É aquele que ordena tudo que existe.